Olá, meu nome é Fernando Veiga, eu sou professor e coordenador da residência médica de otorrinolaringologia da faculdade. E hoje eu vim aqui para falar para você sobre um tema que é muito importante na vida de qualquer médico generalista, não só do especialista ou otorrinolaringologista, mas de qualquer médico generalista, porque é um tema muito comum que a gente vai encontrar na maioria dos nossos pacientes e principalmente num ambiente, num cenário de pronto-socorro. Então, é importante que o entendimento desse conteúdo e as condutas que o médico generalista pode e deve tomar sejam conhecidas de todos. Tudo bem? Então, hoje o tema que eu vou falar para vocês é sobre epistaxes. Então, vamos lá. Primeira coisa é definição. Então, são duas definições diferentes. Uma coisa é epistaxe, outra coisa é sangramento nasal. Então, por definição, a epistaxe é um sangramento que se exterioriza pela narina, na cavidade nasal, mas ele tem como causa alguma lesão mucosa. Então, epistaxe é o sangramento decorrente de qualquer causa que leve a uma lesão mucosa. O sangramento nasal, na verdade, ele é uma exteriorização de sangue pela cavidade nasal, mas não necessariamente tem uma lesão mucosa. Então, vamos dar um exemplo. O paciente que, por exemplo, tem um trauma no nariz. Ele pode fazer uma lesão da mucosa de dentro do nariz, e isso vai ser exteriorizado, vai ser um sangramento, e isso, por definição, é uma epistaxe. Vamos pensar no paciente que fez uma cirurgia, uma neurocirurgia para hipófise, por exemplo, e exterioriza um sangramento pelo nariz. Como a hipófise tem contato íntimo com o seio esfenoide, esse sangramento pode ser proveniente do tumor ou da cirurgia e se exteriorizar via seio esfenoide para dentro do nariz e para o meio externo. Então, isso é um sangramento nasal. Do ponto de vista geral, a maioria dos médicos vão usar o nome epistaxe, e tudo bem, no jargão médico, então, epistaxe é o sangramento nasal, mas do ponto de vista de definição, há uma pequena diferença. Tudo bem? A epistaxe é uma coisa muito comum, mas muito comum. Se você lembrar, ou você já teve um pequeno sangramento, e pode ser um sangramento vivo, ou até sangue coagulado, ou você conhece alguém que já teve um sangramento, né? Isso é uma coisa muito prevalente na população, né? Então, a grande importância disso é que tem epistaxes que vão ser mais importantes, que vão requerer mais atenção, mas a maioria delas são epistaxes autolimitadas e a maioria das pessoas, inclusive você, se você já teve, teve algum tipo de sangramento nasal e não precisou de atendimento médico, porque essa é a história da epistaxe. A maioria dessas epistaxes, elas são autolimitadas, né? Tem algumas características, períodos que dão mais sangramentos. Então, quais são esses períodos? Períodos de outono e inverno, né? Onde as doenças infecciosas acabam sendo mais prevalentes, e quando a gente tem pequenas alterações ambientais. Então, baixas temperaturas, então pacientes que frequentam baixas temperaturas por muito tempo, ou locais com baixa umidade, têm maior propensão a desenvolver sangramentos. Por que isso? Porque em baixas temperaturas ou em baixa umidade, a camada de proteção, que é o muco, que é produzido pela mucosa dos seios paranasais, pela mucosa da cavidade nasal, ela diminui, ela resseca, né? Então o nariz fica mais seco. Isso pode fazer uma exposição dessa mucosa e isso propicia, por agressão ou por pequenos traumas, que hajam pequenos sangramentos. Então, essa seria mais ou menos qual é a ideia geral dos pacientes que têm epistaxe. Tudo que você está vendo na tela aí, elas são causas de epistaxe. Então, vocês podem ver que tem inúmeras causas. Então, tem desde causas locais, né, sendo as mais comuns, as infecções de vias aéreas superiores, principalmente os resfriados, as rinites, as sinusites, e tem fatores sistêmicos, que podem contribuir ou causar o sangramento nasal ou a epistaxe,
né? Então, sempre que a gente for atender um paciente que tenha sangramento nasal, uma das coisas importantíssimas é que a história que a gente tira desse paciente seja bem completa. Por quê? Para você tentar identificar, primeiro, causas que estão levando ao sangramento, porque causas específicas vão necessitar tratamentos específicos, e para descartar outras coisas que podem não propiciar o sangramento. Eles não vão causar o sangramento por si, mas eles fazem com que o sangramento tenha uma característica mais grave, que a gente vai falar mais para frente quais são os fatores de gravidade, né? O que é importante aqui, que é uma coisa que vocês também já devem ter vivenciado, é a história dessa aqui, ó, da epistaxe essencial. Então, o que é uma epistaxe essencial? Acredito que ou você, ou alguém da sua família, ou alguém que você conhece, algum amigo, quando era criança, tinha uma história de ou quando saía no sol, ou quando fazia esforço físico, ou eventualmente, até espontaneamente, o nariz sangrava, né? Ou na escola, ou em casa, ou de noite dormindo, né? E isso é uma das coisas muito comuns em crianças, né? Que a gente chama de epistaxe essencial. Então, o que é epistaxe essencial? É aquela epistaxe que acontece nas crianças, que normalmente até 2, 3, 4, 5 anos, que tem essa característica de sangramento por esforço físico ou por aumento da temperatura, então ficar exposto muito tempo ao sol, e que se resolvia sem maiores problemas. E conforme a criança vai crescendo, passou lá dos 3, 4, 5 anos, esses sangramentos desapareceram. Então, a gente descartando todos esses fatores que vocês estão vendo aí, e a gente fala não tem nenhuma causa que a gente consiga identificar, a epistaxe é essencial, né? E a principal causa é por causa de uma fragilidade da mucosa, uma mucosa mais fina e uns vasos mais frágeis que por qualquer motivo podem sangrar. E depois que a criança cresce um pouquinho, essa mucosa fica um pouquinho mais madura, um pouquinho mais espessa, os vasos ficam mais desenvolvidos, menos frágeis, e aí a criança para de ter os sangramentos. Tudo bem? Então, lembrar, sempre que a gente está atendendo um paciente, nós temos que pensar em todos esses fatores, para a gente identificar qual tipo de paciente, qual tipo de causa a gente vai ter que atuar. Tá certo? Vamos aqui para o próximo. Deixa eu passar aqui. Então, passando por uma classificação, a gente tem que pensar o seguinte: temos dois tipos de epistaxes. Tem as epistaxes que elas têm uma característica que a gente vai chamar que são epistaxes anteriores ou superiores, né? E tem as epistaxes posteriores que têm essas características que vocês estão vendo aí. Então, a maioria dos sangramentos, elas são de uma epistaxe anterior ou superior, né? Que são dessa área de Kieselbach, que é uma área bem anterior do septo nasal, que é uma área que tem a confluência de muitas artérias, muitos vasos, e por isso que eles são mais comuns. E normalmente elas são autolimitadas. Provavelmente, se você já teve um sangramento, você teve um sangramento da área de Kieselbach, que é essa área bem anterior, né? E ela é muito característica das pessoas mais jovens. Então, crianças, adultos jovens, elas têm epistaxes anteriores na maioria das vezes. Por outro lado, a gente tem as epistaxes que são posteriores. Essas já são epistaxes com uma outra característica. Elas estão numa outra faixa etária, em geral quem tem isso são mais os pacientes idosos e principalmente aqueles com comorbidades, né? Então, hipertensos, diabéticos. E essas sim são as epistaxes que nós temos que ter mais cuidado na abordagem, porque em geral elas são epistaxes importantes, elas são epistaxes volumosas, que se não forem tomadas as devidas condutas, ou seja, para a gente conseguir controlar esse sangramento, o paciente pode evoluir para um choque hipovolêmico de perda de sangue importante e eventualmente até óbito, né? Então, é importante a gente tentar, na hora de receber esse paciente, diferenciar que tipo de epistaxe ele tem. A maioria das epistaxes, elas vão ser sangramentos anteriores, que vão se exteriorizar pelas narinas, certo? Mas existem sangramentos mais volumosos, e principalmente nas epistaxes posteriores, que o sangramento, além de vir para a parte anterior do nariz e ser exteriorizado pelas narinas, ele pode ir para a parte posterior do nariz e
pela comunicação da rinofaringe com a orofaringe, você tem um sangramento oral associado. Esse é o paciente que a gente vai ter que tomar mais cuidado, porque ele é um paciente mais grave do ponto de vista clínico, certo? Do ponto de vista de avaliação, a gente vai começar com uma anamnese, como eu falei, e é importante fazer uma anamnese completa, não esquecer todos aqueles fatores que a gente colocou como causadores ou perpetuadores da hipertensão. E, óbvio, fazer um exame físico, que começa pelo exame físico geral e vai passar pelo exame físico otorrinolaringológico, principalmente a realização da rinoscopia anterior. Como eu já disse anteriormente, a maioria das epistaxes elas são anteriores. Então, com uma rinoscopia anterior, que é um exame que qualquer médico pode fazer, você já pode, de maneira tranquila, às vezes até localizar o local do sangramento e poder agir em cima dele, né? A endoscopia nasal, ela, na verdade, um exame que provavelmente no PS ou no ambulatório de clínica geral, vocês não vão ter disponível, apesar de você poder pedir, né? E o otorrino vai usar muito a endoscopia nasal para fazer o diagnóstico e principalmente a localização desse sangramento, da onde está vindo, para saber com mais tranquilidade se esse sangramento é anterior ou superior ou se é um sangramento mais posterior. E, eventualmente, a gente vai usar a tomografia que a gente usa em alguns casos separados, uns casos específicos, certo? Principalmente quando você tem uma suspeita de um tumor, então a tomografia se faz necessária, ou se você tem trauma. Então, suspeita de tumores e trauma são indicações precisas para, na investigação de uma epistaxe, você solicitar esse exame. Tudo bem? Quando a gente faz, eu coloquei essa tabela aqui só para vocês lembrarem que epistaxe ela tem que ser tratada como um trauma. Então, essa é uma tabela do ATLS, né, para a gente prever qual é a perda de sangue com base em alguns parâmetros clínicos fáceis, que é pulso, frequência respiratória e pressão arterial. Então, ter a ideia dessa tabela é importante para quando você fizer a primeira avaliação desse paciente, você já tenha ideia, quando ele chegou para você, qual é o volume de sangue provável que ele já perdeu, né? Porque aí você vai poder decidir se esse paciente é um paciente que está mais grave ou é um paciente que está num quadro mais leve do ponto de vista hemodinâmico, né? Isso é importante. Então, é importante saber esses parâmetros. Vocês vão ver que só com esses 3 parâmetros, pulso, frequência respiratória e PA, você já consegue ter uma ideia de quanto esse sangue foi perdido pelo paciente num episódio de sangramento. Lembra que eu falei para você quais eram os potenciais de gravidade? Então, o que o paciente apresenta para a gente, que é o paciente que tem um potencial de ter um choque hipovolêmico, ter uma epistaxe maior, eventualmente até ter uma complicação mais grave, eventualmente até óbito por causa de sangramento. São esses 5 critérios, né? Então, se o paciente é idoso, se o paciente é do sexo masculino, se ele tem uma hipertensão não controlada, ou se ele é tabagista ou etilista, isso são fatores que agravam o quadro de sangramento nasal, né? Esse é o paciente que a gente vai ter que ter muito cuidado. Então, lá na história, já vai acender a luzinha amarela na cabeça de você, na sua cabeça, que você tem que prestar mais atenção nesse paciente, porque ele é um paciente que tem um potencial de complicação maior, tá certo? E o que a gente faz com esses pacientes? Então, vamos separar em 2 tipos de pacientes. O primeiro paciente é um paciente que tem sangramento nasal. Então, imagina um paciente ambulatorial. Ele vai chegar para você te contando, doutor, doutora, eu tenho sangramento nasal, mas ele não está num sangramento ativo, né? Então, nesse tipo de paciente, a gente vai fazer uma investigação e depois a gente toma uma conduta frente a essa investigação, né? Vocês vão pedir os exames que vocês acharem que vocês têm que pedir, quais seriam os exames a gente pediria nesse caso, e depois vocês vão tomar uma ação. O que eu vou fazer frente ao resultado desses exames, certo? A outra ponta do sangramento é o sangramento do PS, que o paciente, na verdade, vai chegar com sangramento ativo. Nesses pacientes, a gente inverte o tipo de abordagem. Primeiro, a gente vai tentar controlar esse sangramento, óbvio, para que ele não fique sangrando e não entre num quadro grave, e depois a gente investiga, né?
Óbvio que tudo vai acontecer mais ou menos muito rápido. Você vai controlar e já vai solicitar exames, provavelmente. No ambulatório, onde os sangramentos são intermitentes e não ativos, você vai pedir os exames, vai ter um tempo aí maior, óbvio, para fazer esse diagnóstico e tomar uma conduta, né? Então, isso é importante. Então, nos pacientes que são de ambulatório, a gente investiga para tomar uma conduta. Nos pacientes que são de IPS, a gente toma a conduta para conter o sangramento e depois a gente passa por uma investigação. Mas antes de investigação, tenham em mente o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é a avaliação e a estabilização hemodinâmica do paciente. Não adianta você ter um paciente hipertenso, que é um fator de gravidade que perpetua o sangramento, e tentar fazer uma contenção desse sangramento. Com uma grande chance, a sua conduta pode ser não tão efetiva. A mesma coisa o paciente que está hipotenso, o paciente que está na beira do choque hipovolêmico. Tá? Normalmente os pacientes não vão ter sangramentos muito importantes, porque eles vão estar entrando em choque, mas eles têm um risco de morte aumentada. Então a gente tem que fazer a estabilização desse paciente, dos parâmetros hemodinâmicos principais, para a gente daí sim tomar a conduta e aí agir em cima do sangramento. Tudo bem? Então, a história da investigação eu já falei, lembrando que endoscopia, tomografia, aterografia, angiorressonância, isso são exames que a gente acaba deixando depois, para depois, principalmente o médico generalista, que o sangramento foi controlado, certo? A gente, eu, Fernando, otorrino, eu vou usar, quando o paciente chega para mim, numa outra fase. Eu já vou usar a endoscopia, já vou usar eventualmente a aterografia, angiorressonância, porque a maioria dos pacientes que chegam por otorrino, eles de alguma maneira já foram avaliados e conduzidos por um médico generalista, na maioria das vezes, ou um clínico ou um cirurgião, que é os dois tipos de médico que estão no PS, né? Então, a gente acaba usando coisas mais avançadas do que o clínico e o cirurgião vão usar, porque daí chega mais perto da nossa especialidade, e daí eu vou explicar para vocês qual é a conduta que o médico generalista vai tomar, no pronto-socorro principalmente, e quando ele tem que pensar que é a hora de chamar o especialista, chamar o otorrinolaringologista, tá certo? Então, todas essas condutas que vocês estão vendo são condutas que podem ser tomadas, e aí eu vou explicar quais são as do médico generalista e quais do otorrino, desde a cauterização químico-elétrica, fazer tamponamentos, internar esse paciente e ter as intervenções cirúrgicas. Só para, de maneira geral, o que a gente faz? Então, ó, vocês estão olhando e vão ser a parte do médico que vai olhar a parte direita desse fluxograma, tudo bem? Então, é um paciente sangrando no PS, sangramento ativo. A maioria das vezes, esse sangramento, pelo volume, ele não é localizado, isso é um fato. Se o volume for muito grande, a gente não consegue localizar o sangramento. E a primeira conduta que o médico generalista vai fazer é a contenção desse sangramento. Como que ele pode fazer essa contenção, né? Inicialmente, o sangramento pode ser contido com uma pressão nasal, assim, ó. Vocês fazem uma pressão nasal, sempre direcionando o paciente para colocar o queixo em direção ao peito. Então, ele vai fazer uma flexão cervical e vai fechar a narina e segurar o nariz. Então, como a maioria dos sangramentos, às vezes, são sangramentos anteriores, só a pressão nasal e fazendo a flexão cervical para que o sangue não escorra na garganta, essa é a explicação disso, a gente consegue controlar. Mas vamos dizer que o paciente chega com uma epistaxe muito grande e só com a compressão nasal a gente não consiga parar o nariz. Aí a segunda parte, a gente pode usar o quê? Soluções vasoconstritoras dentro do nariz. Por exemplo, ou os vasos constritores nasais, né? São essas gotinhas que o pessoal usa para desentupir o nariz, que é a oxametazolina, que é a nafazolina. Ou, eventualmente, no PS você pode ter até adrenalina, e você pode ou pingar isso dentro do nariz, ou colocar essa medicação numa gaze ou num algodão e colocar dentro da fossa nasal do paciente. E manter a compressão nasal. Então, você tem, além da compressão nasal, uma medicação que é vasoconstritora, porque ela é um alfa-adrenérgico. Então, todas essas medicações que eu falei são alfa-adrenérgicos, que podem ajudar na contenção do sangramento.
Então, vamos dizer que vocês fizeram a compressão, não parou o sangramento, vocês fizeram o uso dessas substâncias vasoconstritoras, não parou o sangramento. O próximo passo é usar o tamponamento nasal. O que é o tamponamento nasal? O tamponamento nasal nada mais é do que vocês usarem alguma coisa para ser colocada dentro do nariz, para que ele complete o nariz e faça uma pressão nas paredes do nariz, para tentar comprimir o vaso que está sangrando, a área que está sangrando, e controlar o sangramento, certo? Eu vou explicar como que a gente faz esse tampão, para que vocês possam ter essa informação para usar no pronto-socorro, por exemplo. E se com o tamponamento você controlar o sangramento, né, então não tem mais sangramento, a conduta é expectante. Então, você vai controlar os parâmetros clínicos desse paciente, você já está com o paciente tamponado, e se o sangramento parou, esse tampão normalmente fica no nariz do paciente de 2 a 3 dias, depois ele é retirado e, na maioria das vezes, o sangramento cessa. Tudo bem? Desde que as condições clínicas desse paciente também sejam corrigidas. Mas vamos pensar que vocês fizeram o tamponamento e o sangramento não parou. Então, ele continua sangrando. Aí não tem jeito, você vai ter que acionar o especialista. Aí é essa hora que o otorrinolaringologista vai entrar no caso e ele vai tomar uma decisão que normalmente é uma intervenção. E normalmente essa intervenção é cirúrgica, né? A gente leva o paciente para o centro cirúrgico para, primeiro, sob condições mais controladas, a gente saber exatamente onde está o sangramento e tomar a atitude ou a conduta adequada para aquele sangramento. Tudo bem? Então, a parte direita do fluxograma é a parte do médico generalista. A parte esquerda, ela é uma das partes que, às vezes, o otorrinolaringologista pode tomar no começo do caso. Porque se ele tem um sangramento que ele consegue localizar, mesmo em nível ambulatório ou pronto-socorro, ele pode usar a cauterização. Então, ele vê a área sangrante, ele usa ou o ácido nítrico ou o ácido tricloroacético para fazer aquela cauterização daquela área e, às vezes, ele resolve esse sangramento só com isso. Só que nessa situação, os sangramentos não são sangramentos profusos. Eles são sangramentos mais localizados, eles são sangramentos de pequena monta, de pouca quantidade, e que a cauterização é efetiva. Se ele também não for de pequena monta ou a cauterização não é efetivo, o médico otorrinolaringologista vai tomar as mesmas condutas que você, como médico generalista, tomou. Ele vai tentar fazer compressão, vai usar o vasoconstritor, vai passar para o tamponamento, e se o tamponamento não melhorar, ele vai indicar algum procedimento. Tudo bem? Então, essa é a ideia dos passos que você, como médico generalista, tem que ter em mente para abordar esse paciente, né? Então, você fez o primeiro passo, não funcionou, passa para o segundo, vai para o terceiro e até chegar, fala, bom, tudo que está ao meu alcance, no meu limite de médico generalista, eu fiz. Agora eu preciso do otorrinolaringologista porque o sangramento não passou, não parou. Certo? Então tá bom, só para vocês saberem, eu já falei da cauterização, então os 2 ácidos que normalmente a gente usa como otorrinolaringologista, e eventualmente vocês podem usar o quê? Vocês não, mas o otorrinolaringologista, se ele não consegue o controle do vaso sangrante com uma cauterização química, eventualmente ele leva o paciente para o centro cirúrgico e vai fazer uma cauterização elétrica sobre endoscopia, sobre visão direta, em condições mais adequadas e mais tranquilas, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né? Existem várias maneiras de a gente fazer tamponamento, né? Das mais simples, então, a depender do hospital que você vai atuar, você tem materiais que são absorvíveis, né? Então, você tem aqui, ó, esses materiais que são absorvíveis, que vocês estão vendo aqui, que são esponjas que você enfia dentro do nariz do paciente com uma pinça, por exemplo, e essa esponja ela acaba aumentando de volume, porque ela retém sangue e líquido, e isso comprime as paredes de dentro do nariz e para o sangramento. Então, a gente tem várias esponjas, né? Mais comuns são o gel Fuan, que é esse que vocês estão vendo aqui, ou o Surgicel, que também é uma malha hemostática, e pode ser usado, por exemplo, num sangramento não muito importante.
Na presença de um sangramento muito importante, essas esponjas provavelmente não são muito efetivas. E aí a gente tem que pensar em coisas de como a gente vai conter o sangramento colocando alguma coisa dentro do nariz. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a coisa mais comum que vocês podem fazer, né? Que é um dedo de luva, né? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma luva, aqui uma luva, né? Que todo PS tem, e vocês vão precisar de algodão ou de gaze para a gente fazer um dedo de luva. E como que a gente faz um dedo de luva? Vocês vão pegar um dedo da luva, então vocês vão cortar o dedo aqui da luva, corta um dedo, tá certo? E aí vocês vão dobrar essa gaze, dobra ela pequenininha para ela ficar parecida com um dedinho, e aí vocês vão colocar isso aonde? Dentro do dedo da luva, né? E o que vocês vão ter é isso aqui, ó. Vai formar um dedo de luva, ó. Isso é uma luva, então, se vocês virem aqui, ó, tem a gaze está aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, a gaze está aqui dentro. Então, eu enfiei aquela gaze dobradinha, né? A gaze dobradinha, ela está dentro da luva, ó. Então, eu fiquei com uma dedo de luva, né? Isso vai ser o seu tampão, você vai fazer o tampão anterior. E como que você vai colocar esse tampão no nariz? Você vai lubrificar esse dedo de luva com qualquer óleo, pode ser vaselina, que tem no PS, pode ser qualquer coisa que seja líquida, pode ser eventualmente soro, se você não tiver vaselina, mas alguma coisa gordurosa, né? Oleosa é melhor. E aí você vai, com uma pinça, você vai enfiar isso no nariz do seu paciente. Então, delicadamente, você vai enfiar esse tampão sempre paralelo ao palato. Então, ele tem que ser paralelo ao palato, não pode ser assim, no nariz, paralelo ao palato, até onde o tampão chegar. Tudo bem? E depois vocês vão fixar esse tampão com um fio de nylon, vocês dão um ponto só no tampão, e aí vocês botam uma gaze bem grande aqui, né, um bolo de gaze, e dá o nó para esse tampão não escorregar para trás. E esse é o que a gente chama de tampão anterior, tá certo? Então, a primeira conduta que o médico generalista faz, além da compressão e usar os vasos constritores, às vezes só com gás, enfiando gás com vaso constritor no nariz, é tentar fazer um tampão anterior. Se você conseguiu controlar o seu sangramento só com o tampão anterior, ok, acabamos daí. Imaginemos que você fez o tampão anterior e você permanece com o paciente sangrando. Aí vocês vão fazer uma coisa que se chama tampão antero-posterior. Então, para fazer o tampão anteroposterior, a ideia é, principalmente quando você tem um paciente que o sangramento vai para a orofaringe, com ou sem tampão anterior, a gente tem que pensar num tampão anteroposterior. Qual que é a ideia do tampão anteroposterior? É a gente fechar a comunicação da cavidade nasal com a cavidade oral, que é feito pela rinofaringe através da coana, e aí sim fazer um tamponamento anterior. Como que a gente faz isso? A gente usa, o que é mais fácil para a gente fazer isso, é usar isso aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Isso é uma sonda de Foley. Essa é uma sonda de Foley, que é uma sonda que a gente tem no PS, porque é uma sonda urinária, aquela sonda que a gente usa no paciente, que a gente precisa fazer controle urinário. E a gente passa essa sonda por dentro do nariz do paciente, vai enfiando a sonda, até que a gente enxergue a pontinha dela na cavidade oral. E aí a gente vai fazer a insuflação desse balãozinho aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês vão encher esse balãozinho ou de ar ou com soro, e aí vocês vão puxar esse balão até que ele encaixe na coana. Se vocês fizerem isso, na hora que vocês enchem, vocês vão encher esse balão, onde ele vai parar? Na coana. Se vocês puxarem, eles vão parar na coana. A partir desse momento, o que vai acontecer é que vocês fecharam a parte posterior do nariz, né? Então, você enfiou a sondinha pelo nariz, abre a boca do paciente para enxergar a pontinha, insufla o balão e aí você puxa ela de volta, né? Quando ela parar, provavelmente ela parou na coana. E aí você fechou o quê? A parte posterior do nariz. Nessa hora, o sangramento que escorria para o nariz, ele para. Ele não escorre, desculpa, porque ele escorria para a garganta, para a orofaringe, ele para. Aí, provavelmente, o sangramento anterior vai continuar. O que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu dedo de luva, né, que você fez, e aí você faz
aquele tamponamento anterior. Você bota o dedo de luva na frente. O que você fez com isso? Você tampou a parte posterior do nariz e o dedo de luva tampou a parte anterior. Na maioria das vezes, fazendo um tampão adequado, os sangramentos posteriores também param com isso. Tudo bem? E aí você vai fazer a fixação, tanto dessa sonda quanto desse tampão anterior, justamente para eles não escorrerem lá para trás, não caírem lá para trás. E aí, se com isso controlou o sangramento, acabou a história. É o que você resolveu. Mas se você fez o tamponamento anteroposterior, esse tamponamento se chama anteroposterior, então você fez o tamponamento anteroposterior, fechou atrás, fechou na frente, e o paciente, mesmo com as condições clínicas adequadas, continua com sangramento, aí é a hora que você vai precisar do especialista. Certo? Você tem que chamar o especialista. Para quê? Para que o especialista possa reavaliar esse caso e, a partir desse momento, com uma grande chance, a conduta passa a ser intervenção cirúrgica ou procedimento, ou cauterização elétrica, ou ligaduras de vasos, que a gente vai falar agora. Tudo bem? Tenha em mente isso. Então, avaliação hemodinâmica, tentar localizar o sangramento, não localizou. Começar com a compressão, uso de vasos constritores dentro do nariz, tamponamento anterior com o dedo de luva, tamponamento antero-posterior usando a sonda de Foley e o dedo de luva. E, se nada disso resolve, o paciente ainda continua sangrando, contactar o otorrinolaringologista o mais rápido possível para que o sangramento seja controlado. Tudo bem? Voltando aqui. Então, existem sondas, né? Eu tinha falado aqui, existem sondas que já são feitas para fazer, em vez de você usar o dedo de luva. Então, você tem aqui sondas que vocês estão vendo aqui, ó, que são sondas que são fáceis, né? De colocar dentro do nariz, né? Você é só insuflar. Então, essa é uma sonda que completa o nariz anteriormente, essa completa lá posteriormente, essa aqui é uma sonda que tem uma esponja anteriormente, aqui uma outra sondinha que vai fechar posteriormente. São todas coisas que facilitam, na verdade, o seu manejo do paciente. Mas, na pior das hipóteses, se você não tem essa tecnologia no hospital onde você vai trabalhar, você usa lá a sonda de Foley, que tem em todo o hospital, e você usa a luva e a gaze no dedo de luva, que tem em todo o hospital também. É mais fácil, tá certo? Então, é assim que usa, né, essas sondas. Então, elas vão fechar aqui posteriormente, ó, e fechar aqui anteriormente. Então, isso você controla só insuflando cuffs, né? Na verdade, você está insuflando cuffs, você consegue controlar sangramentos que vão para a orofaringe, aqui atrás, e o sangramento nasal que está aqui na frente. Tá certo? Então, é fácil. Só que tem que ter no hospital. Então, dependendo do nível do hospital que você trabalhar, não tem. Se for hospitais particulares, mais avançados, com uma certa tecnologia, vocês provavelmente vão encontrar esse tipo de material. Né? Tá, e se não parou o sangramento? Então, o que o otorrino vai fazer? Então, aqui já vamos passar da parte do otorrino. O otorrino vai usar, na falha do tamponamento, então, a endoscopia para controlar isso. Então, a gente usa endoscópios, a gente vai usar uma anestesia que vai ser local, a gente vai estar provavelmente com o paciente anestesiado em cirurgia geral, ele vai estar entubado, com todas as condições para proteger a via aérea dele, e aí sim a gente consegue agir com tranquilidade na fossa nasal. Né? Então, aqui vocês estão vendo ó, um sangramento, isso é uma cirurgia. Aqui vocês estão vendo o sangramento de uma artéria, tá vendo? E com um bipolar, que é um cautério elétrico, a gente fez aqui uma cauterização e esse sangramento parou, sobre visão direta. Então, essa é uma das coisas que o otorrino vai fazer quando vocês chamarem o otorrino. Então, ele vai levar o paciente para o centro cirúrgico e tentar ver aonde está o vaso sangrante. Né? E, eventualmente, a gente pode fazer, como otorrino, ligaduras arteriais. Então, existem artérias principais que a gente pode fazer ligadura no nariz para tentar diminuir o afluxo sanguíneo para a fossa nasal e, com isso, controlar o sangramento. As duas principais artérias que a gente liga é a artéria esfenopalatina, principalmente quando a gente tem um sangramento mais posterior, e a artéria etimoidal anterior, principalmente quando o sangramento é mais anterior ou superior.
Tá certo? Então, essas são as ligaduras. Então, aqui só para exemplificar, isso é a artéria esferopalatina, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é uma artéria bem posterior, né? Então, no nariz, ó, a gente tem aqui o seio maxilar, ó. Isso que eu estou mostrando aqui, esse buraco é o seio maxilar. Então, essa artéria esferopalatina fica atrás do seio maxilar, né? Ela é ali que a gente vai abordar para ligar. E, eventualmente, a gente faz a ligadura da artéria etimoidal anterior, que é essa artéria aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Essa é a artéria etimoidal anterior. Então, a gente faz uma incisão no rosto do paciente, nessa região aqui, ó, e vai afastar a órbita, né? A gente afasta a órbita do paciente, e como essa artéria é uma artéria que vem da órbita e entra no seio paranasal e na cavidade nasal, a gente faz aquela ligadura ou a cauterização, que é o que vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Você tem aqui a artéria passando aqui, ó, essa é a artéria, e vocês podem ver que nesse caso botaram um clipezinho aqui, ó, tem um clipe para fechar essa artéria. Então, esse tipo de coisa faz com que todo o afluxo sanguíneo que chegue por essas artérias diminua muito dentro do nariz. Isso favorece que o sangramento seja controlado e o próprio organismo consegue fazer a cicatrização daquela área sangrante. Tudo bem? Para finalizar, vamos falar um pouquinho do trauma, né? Então, lembra, epistaxes causadas por trauma, por definição, também são epistaxes que têm um potencial de gravidade, tá certo? Por isso, a estabilização hemodinâmica também é importantíssima. E lembrar que, nesses casos, é mandatória a realização de exame de imagens, e principalmente no caso de trauma, a tomografia computadorizada. Né? Eventualmente, a depender do exame de imagem ou a depender do tipo de sangramento que você tem, vocês também podem solicitar arteriografia ou angiorressonância para identificar qual é o vaso que foi lesado e que você vai ter que tomar uma decisão. E na maioria das vezes, quem vai tomar essa decisão vai ser o especialista para controlar o sangramento. Né? Então, só como exemplo, isso aqui é um trauma que o paciente foi atropelado, e aí, se vocês verem aqui, ele tem uma fratura aqui, ó, desse ossinho que eu estou mostrando aqui, ó, que chama lâmina papirácea, que separa a órbita da cavidade nasal. Então, se vocês virem aqui, tem uma descontinuidade aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar mais claro. Ó. Se vocês olharem aqui, tem uma descontinuidade aqui, ó. Tá certo? Então, ele tem uma fratura aqui. E nesse outro lado, lá no seio esfenoide, ele também tem uma fratura aqui, ó. Você vê que o osso está faltando aqui. E aqui também tem uma fratura, né? Que o osso está separado aí, né? Agora, nessa região aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, nessa região, o que, que nós temos aqui? A gente tem aqui, ó, bem aqui nessa posição, a artéria carótida, certo? Então, esse é um paciente que chegou para a gente com um sangramento importante, muito profuso, que não parou com tamponamento. E aí a gente fez a tomografia, porque era um trauma, viu essa área e, em complementação a essa tomografia, a gente fez uma arteriografia. Né? E com a arteriografia, o que, que a gente viu? A gente viu que aquela fratura de esfenoide, na verdade, fez um pseudoaneurisma na artéria carótida interna. Né? E era a causa do sangramento desse paciente, era esse pseudoaneurisma, né? E nesses casos, o que é feito? É feita uma embolização. Então, aqui mostra os êmbolos que foram jogados aqui para fechar esse pseudoaneurisma, e aqui mostra que o aneurisma foi tratado. Então, o sangramento parou com uma embolização. Então, qual é o raciocínio da gente tentar usar a embolização? Então, normalmente, depois da falha do tamponamento, a cirurgia, o procedimento do otorrino é o primeiro, porque ele é mais rápido de fazer e ele é mais barato e ele envolve menos custo, normalmente. E se na falha da cirurgia, então, o sangramento não para, aí só sobra a embolização, que é esse procedimento que eu acabei de mostrar para vocês como última alternativa. Né? Então, você localiza o vaso sangrante e tenta fechar esse vaso através de uma embolização. Tudo bem? Para finalizar, então, quais são os pontos chaves dessa aula? Primeiro, lembrar, epistaxe
pode ser grave. Lembra dos fatores de gravidade? Homem, idosos, tabagismo, etilismo, pressão alta descontrolada. Né? Coagulopatias também pode ser um fator de gravidade. Né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente para na hora que vocês recebem esse paciente e tiram a história dele, vocês já consigam visibilizar que esse paciente tem ou não um potencial de gravidade. Lembrar da avaliação global do paciente, desde as condições hemodinâmicas e a estabilização delas até vocês fazerem uma avaliação local do nariz, para tentar ver se vocês conseguem ou não localizar o local do sangramento, certo? E lembrar que o médico generalista deve fazer todos os procedimentos para conter epistaxes antes de chamar o especialista. Então lembra, aquela sequência que a gente combinou, né, que a gente conversou, desde a compressão nasal até vocês fazerem um tamponamento antero-posterior. Então, isso é uma das coisas que é tranquilo de fazer e vocês podem e devem fazer no ambiente de sangramento nasal. Tudo bem? Acho que é isso que eu tinha para falar para você hoje. Daí, depois nós vamos nos encontrar na aula para tirar as dúvidas e daí nós vamos discutir situações relacionadas a tudo isso. Tá bem? Então, nos vemos daqui uns dias. Vocês vão receber orientações para como trabalhar essa aula. Né? Assistam a aula e façam o esquema que vai ser passado para vocês aprofundarem esse tema, que é importante, para que a gente chegue na aula presencial, onde nós vamos tirar as dúvidas, para que isso fique mais rico, vocês possam trazer suas contribuições também. Tá bem? Então, nos vemos daqui uns dias. Tá certo? Até mais. Tchau.